Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje falando sobre a crise hídrica com o vereador Ricardo Yang. No primeiro bloco conversamos com Gustavo Veronese da SOS Mata Atlântica e agora temos o prazer de receber o advogado Rafael Poço do coletivo Aliança pela Água. Obrigada pela presença, Rafael. O que é a Aliança pela Água? A Aliança pela Água é um grupo, uma coalizão de organizações da sociedade civil, entre organizações ambientalistas, historicamente ambientalistas, e outros movimentos que depois da crise de 2014, ou durante a crise, despertaram para a importância de atuar de uma forma coordenada na busca por soluções e propostas para a solução da crise. E aí vocês começaram a se reunir no final do ano passado, é isso? E tiraram algumas sugestões, algumas soluções para esse problema que a gente vem enfrentando? Isso. Houve um mapeamento feito pelo Instituto Socioambiental, de propostas e atores sociais que trabalham com essa questão. E a partir dessas centenas de propostas que foram encaminhadas e desse mapeamento de atores, a gente identificou atores que trabalham nisso. E esse foi o primeiro passo para uma articulação que no mês de novembro resultou na consolidação, na formação da aliança como uma coalizão. Uhum. E para onde foram essas sugestões? Vocês reuniram essas sugestões para a solução desse problema, para minimizar esse problema? Estão encaminhando para prefeituras? Como que funciona? A aliança tem um documento inicial, que é uma apresentação da própria aliança e estabelece alguns princípios que devem nortear a política de gestão de recursos hídricos e a política de saneamento. É o plano de emergência que vocês fizeram? Na verdade, a gente, em 2014, publicou esse documento inicial, que era uma apresentação da aliança estabelecendo a necessidade da gestão dos recursos, considerar a água como direito humano, de responsabilização no sentido da gestão dos recursos ser de responsabilidade dos governos e, portanto, a necessidade de articulação e a necessidade de preservação e conservação de mananciais e de matas ciliares. Então, esse foi o documento inicial que estabelecia esses princípios da união, que justificam a união das organizações. E depois disso nós fizemos vários documentos com propostas para o poder público e alguns voltados para a sociedade, no sentido de informar e, inclusive, estimular a autonomia das pessoas. Vereador, o poder público demora a dar uma resposta para a população e aí entra a sociedade civil em ação, né? Então, você leu meus pensamentos, porque o Rafael está sendo muito modesto, né, na apresentação da Aliança pela Água. Na verdade, a Aliança pela Água foi uma rebelião, né, de lideranças do campo socioambiental que já não suportavam mais ver esse descaso com a questão que já estava sendo antecipada há alguns anos. Então, a aliança se formou e se formou com muita contundência, não só sob o ponto de vista da mobilização, mas da argumentação técnica. Porque vários dos quadros da aliança são quadros técnicos que conhecem profundamente a questão hídrica. E eles sabem que não adianta chegar para o governo apenas lamentando o que está acontecendo. Eles precisavam chegar para o governo com uma lista de medidas, prioridades, uma cronologia e consistência técnica nas propostas. E foi exatamente o que eles fizeram. Talvez porque a proposta da Aliança das Águas era tão avançada e é tão avançada, houve um susto geral por parte tanto da Sabesp como da Prefeitura, dizer como é que nós agora vamos assumir essa agenda, quando essa agenda deveria ser obrigação nossa. E a primeira reação foi uma reação muito tímida. A Aliança pela Água apresentou para o Conselho da Cidade, ainda no final do ano passado. O Conselho da Cidade discutiu, o prefeito estava presente e o prefeito prometeu uma resposta em janeiro, não deu uma resposta em janeiro, o que fez com que a Aliança pela Água se socorresse aqui da Câmara e aí, através da Frente Parlamentar de Sustentabilidade da Câmara, nós começamos a divulgar cada vez mais esses princípios da Aliança e hoje a Aliança passou a ser um referencial importante e o poder público olha com muito respeito o que eles têm feito. Eu acho que a questão mais importante, se você me permite, Rafael, é que a Aliança pela Água, ela respondeu no nível técnico, mas também respondeu
no nível do cidadão. O que cada um pode fazer, medidas que estão ao alcance de cada uma das pessoas e como é que nesse agregado as pessoas podem fazer diferença. Também alertou a cidade, sob o ponto de vista de caso a crise chegasse no seu limite, como é que nós vamos fazer com o abastecimento de escolas, hospitais, né? Centros de alimentação popular, porque nós não podemos, enfim, entrar em colapso. E aí você tem um problema de caminhão-pipa. Como é que essa indústria do caminhão-pipa, onde é que o caminhão-pipa se abastece? Quais são os roteiros que os caminhões fazem na cidade? Então, todas essas questões, quer dizer, você vê uma visão sistêmica da questão da água, foi o que a Aliança fez. E é um mérito irretocável o que eles têm feito e o legado que eles estão deixando para a cidade. A Aliança concorda com as medidas que foram tomadas com relação à crise hídrica? Na verdade, o documento ao qual você se referiu, que é o chamado Ação por um Plano de Emergência, ele contempla a visão e a proposta que a Aliança faz para que a gente lide com essa crise. Então, o primeiro ponto desse documento, que é um chamado, especialmente ao governo nesse caso, é pelo estabelecimento pela criação de um plano de contingência, um plano de emergência, né, já na situação que nós estamos. Esse plano ele é previsto na legislação, ele deveria existir tanto no âmbito municipal quanto para os comitês de bacia. O que acontece é que esse plano, como ele não existe, o que nós estamos propondo é que ele seja feito agora, né, de uma forma minimamente organizada pelo governo entre os órgãos públicos e até organizações da sociedade civil que possam contribuir para isso. E acho que a partir desse plano que a gente coloca que podem aparecer primeiras possibilidades de gestão da crise e depois as possibilidades de superação dessa crise. Então, o que a Aliança tem colocado é que não dá para tratar a questão de uma forma pontual. Então, não pode ser só obras, não pode ser o reparo só, não pode ser só a tarifa, que foi o que aconteceu até. É um conjunto de ações que precisa estar coordenado. Também não pode ser um conjunto de ações dispersas e desconectadas. É por isso que um plano poderia ser muito importante e um pacto, na verdade, da sociedade, inclusive até sobre a defesa dos mananciais e a preservação, poderia ser muito importante. Então, é difícil colocar como ser contra ou a favor uma medida ou outra. O que a gente considera é que da maneira como foi apresentado e foram apresentadas as obras que o governo propõe, elas talvez não sejam eficazes e talvez não sejam apropriadas por duas razões. A primeira razão é porque elas precisariam passar por um processo de licenciamento ambiental. E é muito complicado o governo estabelecer um prazo para finalizar a obra, se a gente tem que considerar que ainda precisa passar por um processo de aprovação dessa obra, que é o estudo de impacto ambiental, o licenciamento ambiental, para ver a viabilidade socioambiental, econômica, enfim, das obras. Então, nossa relação é essa, como é que o governo vai respeitar a legislação socioambiental, né, social, ambiental, inclusive outras legislações que precisam ser respeitadas para um empreendimento, e vai conseguir fazer isso no tempo de nos prevenir ou de nos proteger da escassez e do possível colapso hídrico. E o outro aspecto é que essas obras não necessariamente apontam para uma mudança na cultura do cuidado com a água, que é o que a gente tem colocado como necessidade de ser revisto. A cultura que nós temos hoje é essa cultura da distribuição a partir dos reservatórios mais distantes, centralizado. A gente não valoriza a água que está, como foi falado no bloco anterior, que está no subsolo. A gente tem cidades construídas sobre rios, tem rios na cidade poluídos, então é a cultura que está sendo mantida e essas obras não estão, na verdade, respondendo como uma mudança de paradigma mesmo para o cuidado com a água, sabe? Então, a crítica é essa. Uhum. Vereador, de que forma a Câmara pode contribuir no sentido de fiscalizar ou de colocar na prática essas ações? Então, a Câmara está repercutindo essas medidas da Aliança através dos sites, das falas em plenário. Fizemos uma segunda paulistana também sobre isso, outros vereadores têm feito eventos sobre isso. O vereador Policy também fez um grande evento sobre a questão da água. Então, nós estamos procurando se utilizar da casa como uma caixa de ressonância de todas essas ações da sociedade. Nesse momento, o presidente Donato está com as lideranças
fazendo a consolidação de diversos PLs sobre água em 2 PLs que nós deveremos votar essa semana. Recentemente foi aprovado um que adverte e depois multa quem desperdiça água, né? Foi Exatamente. aprovado recentemente. Foi aqui. aprovado esse, agora estão sendo discutidos a questão das cisternas, a questão dos valores de cobrança para quando há desperdício, além da questão da multa, enfim, são vários PLs que estão sendo consolidados. Então essa também é uma outra contribuição e esperamos que o prefeito dê celeridade na sanção dessas leis. Então, por enquanto, é isso que nós estamos fazendo. Desculpa. Tem um aspecto importante que a prefeitura tem um papel importante nisso. Seja porque, como o Gustavo disse no bloco anterior, ela é a titular do serviço de saneamento, mas porque a prefeitura precisa ter esse plano. A legislação exige que a prefeitura tenha esse plano de contingência. E a legislação exige que a prefeitura tenha o seu plano municipal de saneamento. A cidade de São Paulo tem um plano municipal de saneamento, mas ele já está vencido. A legislação prevê que ele seja revisto a cada 4 anos. E, salvo engano, isso aconteceu já no ano retrasado, ano passado, desculpa. Então, é importante também que a gente haja para identificar quais são as responsabilidades da prefeitura e aí a Câmara poder dialogar com essas questões. Tem um outro aspecto... E cobrar, né, também. Cobrar a prefeitura disso, que já é uma previsão, né, só é preciso rever o plano que nós já temos, inclusive inserir nele esse plano de contingência para situações como essa que nós estamos vivendo, né, de escassez, e também a previsão de que as prefeituras criem seus conselhos municipais de saneamento. E isso pode ser uma medida importante para que comece a haver uma gestão compartilhada com a sociedade da forma da contratação, inclusive dos serviços de saneamento. Qual a expectativa da aliança com relação aos próximos meses? E de que forma a gente pode enfrentar essa crise, uma vez que a gente sabe que a gente vem para um período aí de estiagem? O cenário é muito preocupante. A gente tem, uma das preocupações a gente precisa do reconhecimento do governo de que um processo de racionamento, de certa forma, informal ou velado já vem acontecendo. Há bastante tempo. O discurso oficial de que nós podemos não ter racionamento, ele já não é um discurso que informa da maneira devida a sociedade e não permite que a sociedade se previna, se antecipe aos impactos dessa seca. Então, esse pode ser um primeiro aspecto. A gente tem que exigir do governo que a comunicação seja uma comunicação transparente e verdadeira para que a gente possa se prevenir. Das informações que nós temos até agora, a situação continua muito grave. Embora a imprensa continue noticiando de uma forma equivocada o nível dos reservatórios, né? Hoje mesmo tem uma notícia apontando que o Cantareira atingiu 15%. Esse número não corresponde à realidade, assim, porque nós ainda estamos no negativo. Né? Se a gente está usando as cotas da reserva técnica ou do volume morto, nós não estamos com 15%, a gente está com menos, talvez 15%, menos 20%. E essa informação pode confundir um pouco a população e já vai dando a sensação de que já superamos isso, reforçada pela postura do governo, que é essa postura de negar a necessidade. E aí a pergunta que eu acho que é importante se fazer e fazer ao governo qual é o critério, qual é a métrica para dizer que nós teremos superado essa crise de maneira satisfatória. Porque os cenários que nós temos, todos ou quase todos, nos colocam ao final do período de seca numa situação pior que nós estávamos no ano passado. Então, acho que essa é uma preocupação importante que precisa ser colocada. Da nossa parte, que nós continuamos cobrando, é que haja esse planejamento para uma situação grave de escassez, que vai exigir racionamento, que pode exigir a suspensão de outorgas, para o uso da água, que pode exigir a contratação de caminhões-pipa para distribuir água, especialmente em regiões periféricas da cidade. Enfim, tem várias medidas que nós estamos propondo, porque o cenário ele é preocupante. Imagina o ano que vem, né? Se esse ano está pior que o ano passado, a gente fica pensando se não vem aí as ações que a gente espera e o ano que vem, né? E aí, Adriana, vem uma questão política que é muito importante. Governos são testados nas crises. E os governos que conseguem liderar a população nas crises são aqueles que têm legitimidade e estabelecem uma relação de confiança com a população. O grande problema é quando o governo não fala a verdade, seja o governo estadual, seja o federal, seja o municipal,
quando os governos não falam a verdade porque ficam fazendo um cálculo de risco eleitoral e não o cálculo real de risco sobre a população perde a confiança no governo e aí nós ficamos sem liderança no momento em que nós precisamos convocar a população para contribuir ao máximo nesse esforço. Eu acho que a Aliança vem ajudando a disseminar e manter essa mobilização, mas o quanto antes, como disse o Rafael, os governos assumirem a gravidade da questão, forem absolutamente transparentes com a população e cada um fizer a sua parte, a população a sua parte no sentido de racionalizar, economizar, fazer cisterna, captar a água da forma que puder. E o governo, com as obras de infraestrutura, a racionalização do sistema, a mudança da lógica do sistema de consumo para eficiência, nós não vamos conseguir superar essa crise. Então tem um componente político que está sendo testado aqui, porque nunca, pelo menos no estado de São Paulo, a questão do meio ambiente ameaçou tanto a população. E uma coisa é sair na rua, como a população saiu esse domingo ou em sexta-feira, para se manifestar em relação às questões da política, da reforma política, de um eventual impedimento de uma autoridade pública e assim por diante. Outra coisa é o governo sair na rua porque está desesperado, ou a população sair na rua porque está desesperada, porque não vê saída para 5, 6 dias sem água nas suas casas. E aí ninguém segura. Quer dizer, uma população revoltada por esse grau de ameaça à sua sobrevivência, ninguém segura. É um estado quase de guerra. E nesse aspecto os governos estão sendo negligentes. Eles não estão contando com a gravidade e as consequências políticas do momento que a gente está vivendo. Ok, vereador, quero agradecer a sua participação, a do Rafael também, nosso tempo acabou, mas o espaço fica aberto, porque esse assunto rende muito, né, vereador? Não, e você vai ainda entrevistar muita gente, essa conversa durante esse ano inteiro vai habitar aqui a sala de visitas. Muito obrigada, vereador Ricardo Yang, obrigada, Rafael Poço, também advogado da Aliança pela Água. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado e até o próximo Sala de Visitas. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.